Em 1995, engenheiros tentaram consertar a inclinação perigosa de 5 graus da torre inclinada de Pisa usando grandes âncoras. Para realizar esse trabalho, as autoridades primeiro tiveram que reforçar o solo pantanoso abaixo da torre. A solução? Injetar nitrogênio líquido. Você consegue prever o que vai acontecer aqui? Os engenheiros esqueceram que a água se expande quando congela. O solo abaixo do lado norte se expandiu, piorando a inclinação do edifício para 5,5 graus, um nível extremamente perigoso. A construção da torre inclinada de Pisa começou em 1173 com entusiasmo total. Os engenheiros construíram uma fundação de 3 metros de profundidade para a torre, que era muito rasa para o solo solto e pantanoso de Pisa. Quando a construção atingiu 3 andares, eles tiveram que parar o trabalho devido à guerra. Durante o período de inatividade, o edifício desenvolveu uma inclinação devido à instabilidade de inclinação. Mais importante, a torre se acomodou devido ao seu próprio peso, espremeu e removeu muita água debaixo da fundação. Isso aumentou a resistência do solo e impediu qualquer inclinação adicional. Em um solo macio, você nunca pode construir uma torre com mais de uma altura específica. Não importa o quão reto você a construa, a torre sempre falha depois de atingir uma altura específica. Isso é uma falha lenta. A torre está se inclinando muito lentamente e falhou. Isso é conhecido como instabilidade de inclinação. Vamos introduzir uma pequena perturbação a esta torre perfeitamente reta enquanto ela está se acomodando. O torque de reação é maior no lado direito ou esquerdo? Isso decidirá a estabilidade da torre. O lado direito do solo foi comprimido mais do que o lado esquerdo, produzindo mais força de reação. Aqui está o truque. A força de reação do lado esquerdo tem mais distância do centro de gravidade do que o lado direito. Isso torna a previsão dos maiores valores de torque de reação um assunto complicado. Em alturas mais altas da torre, o torque de reação do lado esquerdo se torna maior do que o do lado direito, fazendo com que a torre falhe. Foi exatamente isso que aconteceu com a torre inclinada de Pisa. A uma altura de 56 metros, a torre já havia cruzado a tal da instabilidade de inclinação. Daí, lenta e gradualmente, a torre começou a se inclinar. Com o aumento da inclinação, o torque de reação no lado esquerdo continuou a sobrepor o torque de reação do lado direito. Agora, vamos voltar à construção da torre. Eles retomaram a construção depois de quase 100 anos. Infelizmente, a instabilidade de inclinação voltou a ocorrer. A inclinação continuou aumentando. Os engenheiros tentaram resolver esse problema usando material de construção mais leve para os andares superiores. Além disso, construíram a torre verticalmente, não normal em relação ao andar anterior. Eles pensaram que essa técnica produziria uma ilusão visual de que a torre não estava inclinada. Como resultado desses esforços, a torre atingiu um formato de banana. Apesar dessa tentativa, a inclinação continuou aumentando. Após 6 anos de construção, quando 7 níveis foram concluídos, eles tiveram que parar a construção novamente devido à guerra. O terceiro estágio da construção começou em 1360. A Câmara do Sino foi construída nessa época. Os artesãos continuaram seu truque de criar uma ilusão de uma torre reta. Por exemplo, na região da Torre do Sino, o lado norte tem 5 degraus e o lado sul tem 6 degraus. Além disso, os arquitetos trouxeram a Câmara do Sino alguns graus mais perto do eixo central. Novamente, apesar dessas fortes tentativas, a inclinação continuou aumentando. A construção da Torre de Pisa foi finalmente concluída em 1372. Estima-se que a inclinação nessa época era de 1,6 graus. Você conhece a natureza da instabilidade de inclinação. Uma vez que a instabilidade começa, ela nunca para. Em 1934, a inclinação era de cerca de 4,5 graus. Benito Mussolini, o ditador da Itália na época, não gostou dessa inclinação.
Ele considerou essa imperfeição um insulto à engenharia italiana. Mussolini tinha uma solução bruta para esse problema. Ele perfurou muitos furos no lado norte da fundação e despejou concreto no furo. Eles injetaram concreto com um peso total de 90 toneladas na fundação. Isso é o que Mussolini pensou que aconteceria. O que aconteceu foi exatamente o oposto. O solo no lado sul ficou mais comprimido e a inclinação da torre aumentou. A inclinação atingiu 5 graus. Nos anos seguintes, a inclinação da torre continuou aumentando e em 1990 atingiu um nível perigoso de 5,5 graus. A torre foi fechada ao público pela primeira vez. As autoridades removeram o sino da torre. Eles acreditavam que isso poderia reduzir o estresse na torre. Era uma bomba relógio prestes a cair a qualquer momento. Para salvar a torre de um colapso imediato, os engenheiros mantiveram contrapesos de chumbo no lado norte. Eles tiveram que primeiro construir um anel de concreto na base para manter esses pesos no lugar. Eles adicionaram um total de 600 toneladas de contrapesos de chumbo no lado norte. Esse esforço reduziu a inclinação em 1 por 100 graus. Pela primeira vez, a torre se inclinou na direção correta. Lembre-se, o método do contrapeso de chumbo era apenas um método temporário. Os engenheiros ainda tinham que encontrar uma solução permanente. Já aprendemos sobre a próxima tentativa deles de estabilizar a torre, o método do nitrogênio líquido de 1995. Esse método de endireitamento foi uma solução muito elegante. A ideia era ir 40 metros de profundidade e conectar a fundação da torre com os estratos duros usando chumbadores. Apertar os chumbadores parecia uma solução perfeita para endireitar a torre. O solo de Pisa é muito aquoso e solto. Não é ideal para essas atividades de construção. Fortalecer o solo injetando nitrogênio líquido é um método comprovado em engenharia de construção. Contudo, o método do nitrogênio líquido saiu pela culatra no solo de Pisa. O solo tinha alto teor de água, e a água se expande quando congela. O solo no lado norte se expandiu e se inclinou na direção errada. As autoridades imediatamente adicionaram outras 300 toneladas de lingotes de chumbo para impedir que a torre caísse. Eles nem conseguiram tentar o método do chumbador. Essa ideia teve que ser abandonada na primeira fase do projeto, a fase de reforço do solo. A essa altura, a inclinação da torre atingiu níveis perigosos. Os engenheiros calcularam que um mero aumento de 7% no peso derrubaria a torre, um fator de segurança de 1,07. O engenheiro John Burland, um engenheiro geotécnico e líder do projeto de estabilização da torre inclinada de Pisa, acreditava que a alvenaria no lado sul da torre poderia explodir a qualquer momento. O motivo? A alvenaria nessa região era frágil e a inclinação criava um estresse sobre ela. Agora vem a solução que finalmente salvou a torre. A maioria dos especialistas nessa época aceitou que um método chamado escavação inferior era o melhor método para endireitar a torre. Esse método parece tão simples nesta animação. Remova o solo do lado norte, o buraco entrará em colapso e a torre se endireitará. No entanto, se a posição e o ângulo da broca estiverem na direção errada, a torre se inclinará na direção errada. Para aperfeiçoar o método de escavação inferior, os engenheiros primeiro experimentaram em uma base de concreto de 7 metros de diâmetro que foi construída em uma condição de solo semelhante perto da Torre de Pisa. Suas tentativas iniciais não foram frutíferas. Contudo, após algumas tentativas, eles finalmente obtiveram o ângulo e a profundidade corretos necessários para a broca. Esses resultados foram animadores. Contudo, os engenheiros não queriam correr nenhum risco naquele momento. Primeiro, eles decidiram fazer uma pequena escavação de nível no local real. Eles removeram solo apenas em 12 locais. Eles até anexaram um par de cabos de aço para fins de segurança. Veja como eles conectaram esses cabos enormes e os prenderam com contrapesos. Eles não penetraram mais do que 1 metro abaixo da fundação. A ideia era apenas provar seu método no local real, não endireitar a torre. O resultado foi encorajador. Entre fevereiro e junho de 1999, eles conseguiram endireitar a torre em 0,1 grau.
Após o sucesso do teste, o comitê decidiu realizar a escavação final. Desta vez, eles anexaram 41 brocas guia e foram para a penetração máxima de 2 metros. Um total de 38 metros cúbicos de solo foi removido neste processo. 69% do solo estava abaixo da fundação. A torre inclinou-se na direção certa consistentemente. Se os engenheiros quisessem, eles poderiam ter feito a torre perfeitamente reta. Mas você gostaria de uma torre de Pisa perfeitamente reta? Para preservar a característica única de atração turística da torre, os engenheiros mantiveram uma inclinação de 3,97 graus. Após mais de 10 anos de trabalho de renovação, a torre foi finalmente aberta aos turistas. Foi assim que a torre inclinada de Pisa atingiu o ângulo atual que vemos hoje. O lençol freático no lado norte era mais alto do que o do lado sul. Alguns engenheiros acreditavam que isso poderia causar complicações no futuro. Imagine o que poderia acontecer durante os meses de inverno. Não havia mais riscos a serem assumidos. Eles perfuraram 3 poços no lado norte e drenaram a água da fundação norte para os poços. Isso garantiu que os lençóis freáticos norte e sul fossem quase os mesmos. O solo pantanoso ao redor da torre pode ser um vilão que causou a inclinação da torre, mas o mesmo solo agiu como um herói e salvou a torre de pelo menos 3 grandes terremotos. O terremoto de 1846 foi de alta intensidade. O solo pantanoso ao redor da torre agiu como um amortecedor e salvou a torre de falhar. Esse fenômeno é chamado de interação dinâmica solo-estrutura. Uma torre cercada por um ambiente rígido teria falhado sob a mesma condição sísmica. Soubemos que em 2001 os engenheiros reduziram a inclinação para um ângulo de 3,97 graus e interromperam a operação de endireitamento. Surpreendentemente, de 2001 a 2018, a torre reduziu o ângulo por conta própria. Uma autocorreção. Uma redução de inclinação de 4 centímetros foi notada durante esse período. No entanto, os engenheiros não acreditam que a torre será capaz de se autocorrigir para 0 grau. Segundo eles, essa autocorreção se estabilizaria muito em breve. Escalar a torre inclinada de Pisa é uma experiência divertida. Conforme você sobe, por causa da inclinação, os degraus parecem mais íngremes ou mais rasos, dependendo de onde você está em relação à inclinação. É bem desorientador, mas fascinante. Depois de subir 251 degraus, você chega à primeira galeria de observação. Daqui você pode desfrutar de vistas espetaculares da cidade, das colinas próximas e da Piazza dei Miracoli abaixo. Não se esqueça de apreciar a beleza dos sinos históricos na Câmara do Sino. Eles ainda estão funcionais e são tocados em ocasiões especiais. É assim que você chega ao topo da torre. Agora é hora de esclarecer um equívoco comum sobre a torre inclinada de Pisa. O equívoco é que o solo abaixo da torre não era uniforme por natureza. Mais especificamente, o solo abaixo do lado sul da torre era mais fraco do que o do lado norte. Tais situações levam a um fenômeno chamado recalque diferencial. Este é um equívoco. Já vimos que o teor de água abaixo do lado norte era muito maior do que o do lado sul. Como já estudamos, a razão por trás da inclinação da torre não era o recalque diferencial, mas a instabilidade de inclinação. De acordo com a análise do professor John Burland, se a torre fosse mais baixa em alguns metros, ela teria se inclinado um pouco, mas teria se estabilizado e permanecido lá para sempre. E se a torre fosse mais alta em alguns metros, ela teria desabado muitos séculos atrás. A altura atual da torre inclinada de Pisa é perfeita o suficiente para criar esse lindo fenômeno de engenharia civil. Espero que tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, por favor, confira nossa página do Patreon e tente nos apoiar. Isso será uma grande ajuda para minha equipe e eu. Se cuidem e até a próxima!